Olá, pessoal. Sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL, aqui do Rio de Janeiro, e nós vamos começar mais uma quarentena ecossocialista e libertária. Hoje, nós vamos, mais uma vez, com a ajuda do meu amigo Pedrão, né, receber um convidado aqui para a gente conversar sobre as questões ambientais fundamentais, né, desse momento em que nós vivemos no planeta. Eu vou aqui botar imagem de galeria para vocês verem o Pedro Aranha e o Marcelo Calazans, que é nosso companheiro da fase e da campanha Nenhum Poço de Petróleo a Mais. Tudo bem? Marcelo, Pedro, olá. Aqui agora é boa tarde, né? Mas para Tá quem está tudo tranquilo, senhor. para quem Tudo está tranquilo. assistindo a gente, qualquer horário está valendo o nosso bom dia. Salve, Renato. Boa tarde. Salve, Pedrão. Prazer estar aí na quarentena ecossocialista e libertária com vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo pela sua participação aqui com a gente. Antes da gente começar a gravar, eu estava conversando com o Marcelo, dizendo, né, que a gente tem feito uma série de debates, né, com pessoas ligadas à questão ambiental, à ecologia, tentando contextualizar o momento em que nós estamos vivendo. Né? Porque tem muita gente que trata a pandemia da Covid-19 como se fosse um raio no céu azul. E, no nosso entendimento, não é um raio no céu azul. Na verdade, né, o que nós estamos vivendo é um capítulo, né, de um trágico colapso ambiental desse modelo de desenvolvimento industrial e capitalista. Né? Então, a própria pandemia ela é mais uma zoonose que nos atinge, né? E como a grande maioria, ou se não todas essas zoonoses, ou ela é provocada, né, pela devastação das florestas e pelo deslocamento da população para esses novos territórios, né, fazendo contatos aí com espécies silvestres, ou então é o próprio gado que a gente produz, né, que provoca essas zoonoses. Só que a questão do colapso ambiental ele é complexa, envolve várias frentes. Né? Talvez o debate mais conhecido e um dos mais importantes seja a questão do aquecimento global. Recentemente, eu até vi, né, um meme, né, que eu achei bem interessante, que são dois homens pequenininhos, né? Aí um está falando para o outro assim, não, é só lavar a mão que fica tudo bem. Aí, do lado dele, se aproximando uma tsunami escrito Covid-19. E depois da tsunami Covid-19, tinha uma outra tsunami maior, escrito Recessão Mundial. E depois da recessão mundial, uma terceira tsunami maior do que todas as outras, que era o aquecimento global. Né? Então, a gente tem feito, né, esses programas tentando debater esse contexto, né, da pandemia como um capítulo, né, desse processo aí de colapso ambiental. Aí, Marcelo, a gente te convidou, né, porque a gente queria que você ajudasse, né, as pessoas que assistem os nossos programas a entenderem, né, aonde que entra a exploração do petróleo, né, nesse contexto todo. Né? Qual é a contribuição, né, você é dessa campanha Nenhum Poço de Petróleo a Mais? Né? Como é que a produção do petróleo, né, contribui para essa questão aí desse colapso ambiental que nós estamos vivendo? Você está mudo, Marcelo. Tem que ligar o microfone. Bem, Renato, é impressionante, né, que o petróleo mova o capitalismo e seja a principal energia do capitalismo desde a segunda Revolução Industrial Inglesa. Né? É impressionante a sobrevida de um modelo que já dura mais, né, de 2 séculos, de um modelo energético e de um modelo de sociedade
que veio se configurando nesses séculos e chega no século XXI, provocando um colapso, né, ambiental, climático e também social, né? Pensar que boa parte do planeta, com todo o desenvolvimento tecnológico e com todo o desenvolvimento do capitalismo, ainda está fora, né, dos padrões mínimos de vida, né, de condições dignas de vida. Então, o petróleo ele é um elemento que perpassa a história do capitalismo e chega no atual momento em que o aquecimento global, né, coloca em risco a própria sobrevivência da espécie e, é claro, coloca em risco os ecossistemas e ainda continua se extraindo petróleo e extraindo mais petróleo, né? A ideia de que o ciclo do petróleo vai acabar logo pode ser uma ideia errada, porque novas tecnologias permitem extrair cada vez mais fundo nos oceanos ou nas geleiras que vão derretendo, novos poços podem ser abertos, novas, enfim, vão explorando poços antigos que produziam pouco e técnicas não convencionais vão fazendo esses poços produzirem mais. Quer dizer, a roda do capitalismo petroleiro ela continua e gerando impactos em todo o planeta, né? Gerando impactos sociais, ambientais, né? Violando direitos humanos, destruindo ecossistemas, destruindo modos de vida dos povos tradicionais, destruindo direitos da natureza, né? Considerando que a natureza também não é um ator passivo nesse cenário, a natureza é um ator ativo de alguma forma, né? Ela não apenas sofre os impactos do modelo de desenvolvimento, mas ela também reage. De alguma forma, podemos pensar o aquecimento global como uma reação da natureza a um modo de vida, um modelo que está levando a própria natureza à sua destruição. É claro que a natureza pode continuar por milhões e milhões de anos, tal como ela existiu milhões e milhões de anos sem a presença humana na Terra, né? Então, você vê que a indústria petroleira não é pouco dentro desse contexto. Sim, com certeza, né? Agora, mas ajuda a gente, Marcelo, a entender um pouco a gravidade da situação. Né? Em que pé nós estamos? Porque ainda tem um negacionismo muito forte, né? De pessoas que parece pelas pesquisas que aqui no Brasil não é muito forte na população, né, o negacionismo, mas ele está aí, né, e ele orienta as políticas públicas, de certa maneira, né, porque, afinal de contas, a gente não vê efetivamente, né, um caminho alternativo sendo trilhado aqui pelo país. Né? Existe esse negacionismo, mas existe também, né, o que eu não sei se tem um termo para dar, mas eu diria agora um reducionismo. Né? Não nega exatamente o problema, mas acha que não, mas isso aí é final do século XXI. A gente tem o século XXI inteiro para resolver o problema ainda. Né? Uma fé muito grande nas soluções tecnológicas. Como é que você avalia a dimensão do problema hoje? O problema ele é bastante complexo, né? Porque envolve diferentes responsabilidades em todo o planeta, né? Óbvio que os países que primeiro se industrializaram, né, teriam maior responsabilidade do que aqueles que chegaram mais tarde nesse modelo industrial, né? Envolve diferenças norte-sul, envolve muitas complexidades, né? Mas está claro que a temperatura do planeta não pode ultrapassar 1,5, 2 graus Celsius a mais, né? Isso assim numa previsão otimista, né? E já não é nada boa essa previsão otimista. Tem um negacionismo claro, né? Esse negacionismo de alguma forma começa também nos Estados Unidos a partir de pesquisas que foram financiadas pela própria indústria petroleira por lá. Né, eles eram os chamados céticos diante do aquecimento global e buscavam
e até hoje buscam pesquisas, na verdade, buscam criar metodologias que comprovem suas teses, né? De que o aquecimento global não seria uma responsabilidade, em primeiro lugar, da indústria petroleira, né? E das demais indústrias que compõem o modelo industrial. No Brasil, esse negacionismo ele vem dos mesmos ralos e esgotos de onde provém o fascismo, o racismo e essa nova pauta neofascista que temos agora com o governo Bolsonaro e com as suas carreatas da morte Brasil afora, né? Então, é um negacionismo que, ao mesmo tempo, olha que coisa engraçada, eles negam a ciência, né, e as previsões do próprio painel do clima, né, da ONU, que são onde mais de 300 cientistas pesquisam e contribuem com as informações sobre o aquecimento global, mas, ao mesmo tempo, eles acreditam e levam fé de que alguma solução mágica virá, né, pela ciência, né, uma tecnologia, algum tipo de mitigação. Temos escutado muito, por exemplo, as empresas de petróleo poderão continuar a emitir carbono sem problema, porque plantaremos mais florestas, né? E quando a gente vai ver o que eles chamam de florestas, na verdade, são grandes monoculturas em larga escala de eucalipto, né, de curto ciclo e árvores geneticamente modificadas para crescerem mais rápido e produzirem mais celulose. Chegamos a coisas tão absurdas porque eles podem, eu vejo, eles usam argumentos parecidos com este. Olha, se você consumir muito papel, você estará promovendo a plantação de florestas e isso poderá liberar com que você use e queime mais combustíveis fósseis. Quer dizer, eles tentam manter um círculo vicioso, né, do clima, né? Considerando que eles acham que haverá mitigação e fixação de carbono capaz de garantir novas expansões da indústria petroleira, né? Que vem se expandindo no mundo todo, né? Embora agora, nos últimos meses, a Covid-19 também tenha paralisado o boom que estava se operando, né? Mas já vinha um processo de expansão da indústria petroleira em todo o planeta, embora a partir de 2014, né, com a crise do preço do barril de petróleo e, novamente, no início desse ano, uma nova crise, o mundo petroleiro ele não deixa de se expandir, mas ele se reconfigura mundo afora, né? A gente percebe processos de privatização ainda onde ainda restam empresas estatais, como a Pemex no México, a própria Petrobras no Brasil e outras empresas, Ecopetrol, Equador, na Colômbia, tem todo um processo de privatização das empresas estatais e de concentração do capital petroleiro nas mãos de 5, 6 grandes empresas multinacionais, tipo Shell, Chevron, né? As grandes empresas que a Total da França, a Equinor da Noruega, elas vêm concentrando o capital petroleiro e comprando as empresas nacionais, né, ditas nacionais, que, se a gente for ver bem, não são tão nacionais assim, né? Já estão em processo de privatização há algum tempo e agora, com essa onda ultraliberal latino-americana, esse processo só se radicaliza, né? Pode ir. Bem, com a queda, super queda no barril do petróleo, né, que teve no início desse ano, e agora ele vem aumentando o valor internacional do barril, mas o que acontece é que muitas empresas petroleiras dos países nacionais, né, dos estados do terceiro mundo, do sul, não conseguem produzir petróleo com o preço internacional a níveis muito baixos.
Então, uma grande empresa petroleira norte-americana, tipo uma Chevron ou a Shell, né, inglesa, na verdade anglo-holandesa, elas conseguem operar até com preços negativos para levar à falência as empresas nacionais. Então, você vê uma quebradeira de empresas nacionais em todo o hemisfério sul, e elas vendendo ativos, né, como a Petrobras está fazendo aqui no Brasil, vendendo a preço de banana, né, refinarias, tudo dutos, toda a estrutura, a infraestrutura, por exemplo, e a Petrobras só quer se concentrar na exploração, na verdade, na extração do pré-sal. E vender todos os demais ativos em terra, poços maduros, né? Então, você vê que esse processo também se passa no México, também se passa na Colômbia, no Equador, na África, na Nigéria, Angola e vários países aqui do hemisfério sul, né? Quer dizer, você vê que o capital petroleiro se concentra e se prepara para um novo boom, né? Uma nova expansão com as gigantescas jazidas de gás, como no norte dos Estados Unidos, e, por exemplo, o pré-sal aqui na costa atlântica aqui do Brasil, né? Você vê que a indústria petroleira ela não parou, mesmo com a ameaça ao colapso do clima, né? Eu lembro de um texto do Marcelo da Folha, qual é o nome dele? Marcelo Viana, não, é o outro Marcelo, jornalista de ciência da Folha. Ele mostrava isso há 5 anos atrás. Ele mostrava que do total de petróleo que já se descobriu no mundo, se explorarmos mais de 1/4, já não vamos manter o 1,5 e 2 graus apenas de elevação da temperatura global. Quer dizer, do que já se descobriu, né? Não poderia se queimar nem 1/4, né? E só o pré-sal deve dar 1/4, talvez, né, disso. Então, você vê que é um problema de enorme complexidade. Precisamos, de fato, deter a indústria petroleira, não só pelo que ela representa para o clima, mas pelo que ela representa em todo o seu metabolismo, né, para os povos tradicionais, para as periferias urbanas que vivem, por exemplo, em torno das refinarias, em Duque de Caxias, em Paulínia, em São Paulo, para quem vive cerca de dutos, né, para indígenas, quilombolas, pescadores que vivem ao longo da costa e onde mais se extrai petróleo, né, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, mas também tem produção em terra, poços maduros, que afetam muito na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no próprio Amazonas, contaminam água, expropriam o território dos povos tradicionais, né, destrói a economia local e, ao mesmo tempo, é a principal responsável pelo aquecimento global. É necessário que se pare a expansão petroleira e, ao mesmo tempo, e é necessário que isso ande junto, né, é necessário que se diminua o vício da petrodependência, né, porque dependemos do petróleo para quase tudo, para caminhar, né, você viu que quando teve o que a mídia chamou de greve dos caminhoneiros, na verdade uma greve das grandes empresas de logística, né, inclusive já tinha a mão do fascismo ali de Bolsonaro por trás daquilo, né, você vê que bastaram 3, 4, 5 dias de greve, né? Faltava vacina nos hospitais, faltava água limpa, porque não tinha produto químico para, em tese, limpar a água que as cidades bebiam. Quer dizer, o Brasil é totalmente petrodependente. Nos sentamos em plástico, consumimos agrotóxico o tempo todo, fertilizantes químicos, cosméticos, né? É difícil um verbo de ação em que o petróleo não esteja presente, né? Correr, caminhar, beber, né? Tudo petróleo, mesmo no que se chama de energias alternativas, e muitas vezes não são energias limpas também,
o petróleo é necessário e o petróleo se faz presente, né? Inclusive, por exemplo, para placas solares, né? Então, você vê, a questão não é propriamente de buscar uma outra fonte de energia. O problema é buscar novas formas de vida, menos petrodependentes, e construir uma estratégia, óbvio que gradual, né? Não pode ser uma coisa abrupta, né? Nenhum viciado larga o vício, né? Abruptamente. Então, o vício em petróleo também exigirá toda uma transição justa com os trabalhadores da indústria petroleira, né? E também com toda a população mais pobre, de forma que possa se diminuir gradualmente esse vício e a demanda por petróleo, que, na verdade, é o que sustenta, né, a indústria, a expansão da indústria petroleira. Não, pois é, você entrou aí numa discussão que eu acho muito interessante, porque às vezes parece que a discussão é assim: vamos mudar a fonte de energia, mas vamos continuar a gastar energia igual. Né? Eu acho que não é só a mudança da fonte, né? Primeiro, porque não é à toa que é o petróleo. Né? Se outras fontes de energia fossem, vamos dizer assim, tão eficientes quanto o petróleo, iam dar lucro igual ao petróleo, estariam sendo exploradas há muito tempo. Né? Então, existe, me parece, um problema, né, de substituição. Né? Você tentar substituir as quantidades ali de energia, simplesmente, eu acho que não vai funcionar. A gente precisa realmente de um modelo, né, que Claro, a gente tenha baixo consumo de energia. Né? claro. Eu estou com 46 anos, eu fico imaginando o meu exemplo pessoal. Quando eu era adolescente, até o início da minha idade adulta, eu não andava na rua carregando energia nenhuma. Ou, no máximo, eu já tinha um reloginho digital ali, né? Mas tinha até relógio de corda. Eu mesmo já tive relógio de corda. Eu dava corda, eu não gastava energia, né? Numa bateria para usar o relógio. Né? Hoje a gente sai na rua, só o que a gente carrega, a classe média, né? Claro, estou falando. Carrega, né? De celular, de bateria extra para o celular, de câmeras, né? De tablets, já uma relação diferente. Agora, evidentemente, que mais grave ainda do que isso, né? É como que se gasta energia na produção de uma série de mercadorias, né? Inclusive dos alumínios, por exemplo, né? Dos cimentos. A gente tem toda uma cadeia produtiva que gasta intensamente a energia. Então, me parece que a gente tem que pensar no modelo, né, que atinge, vamos dizer assim, o consumo, né, mas que atinge a produção, né, e que entende até que as mudanças de padrão de consumo têm a ver com a necessidade de se mudar como se produz, né, e não exatamente o gasto doméstico de energia ou de água, né, e etc. Que, claro, tem sua relevância também, mas, né, não é, né, a água da torneira de casa, né? Cara, fecha a torneira, né? Come um bife, já não compensou aquela torneira que ele fechou, né? Porque quanta água, né, foi feita. O cara apaga a luz em casa, sai de casa, pega um carro, né? Só, mesmo que o carro dele seja movido a energia solar, só o que foi gasto, né, de água, de eletricidade para produzir aquele carro já é fantástico. Né? Mas, Marcelo, antes de te devolver a palavra, eu queria convidar o Pedrão para participar aqui da nossa conversa. Né? Já falamos demais sem chamar ele para falar, ele deve estar ansioso, viu, Marcelo? Vamos escutar o Pedrão. Bastante angustiado. Conversa aqui com a gente, Pedrão. Primeiro, desejar dar boa tarde a todas e todos, e boa noite, bom dia também, e que é muito bom. Vou falar uma frase clássica aqui, sabe, Marcelo? É uma honra estar com você aqui, com vocês dois. Assim. Muito bom. Muito bom. E melhor ainda foi as conversas que a gente teve antes de começar essa conversa aqui, de lembrar de coisas da nossa vida mais jovem, né? Que a gente ainda é jovem. A gente tem muito. E eu queria entrar nessa coisa do fracking, sabe, Marcelo? Que a gente não falou ainda,
E eu acho que é uma coisa muito importante, porque quando a gente fala de petróleo no mar, é um tipo de exploração de petróleo, né? E quando a gente fala do fracking, é outro tipo, né? E o Espírito Santo, que é a tua região, aonde tem a maior articulação da campanha do Nenhum Poço a Mais de Petróleo, tem toda uma luta contra o fracking, né? A gente teve a oportunidade de fazer um Tox Tour, né, há 4 anos atrás, eu acho, se eu não me engano, e eu fiquei muito assustado. E aí eu penso muito no que está acontecendo agora no hemisfério norte, né, fazendo uma relação com a questão das mudanças climáticas e os 40 graus que faz na Sibéria, né? 40 não, 38, né? E o vice-presidente americano, no mês de junho, né, que é o mês do planeta, né, a Semana do Meio Ambiente, ele, no dia que fez 38 graus na Sibéria, ele disse que era ótimo, que era mais uma oportunidade para eles explorarem petróleo, né? Era um novo território de exploração do petróleo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa história do fracking. E a outra coisa que eu queria que você falasse também, Marcelo, na questão do pré-sal, sabe? Assim, eu acho que vocês já falaram, mas assim, eu queria que você falasse um pouco de qual é o papel da esquerda com relação a esse pré-sal. O pré-sal é uma oportunidade de desenvolvimento para o Brasil ou é jogar o Brasil no fundo do buraco, como já faz a mineração e como já faz o agronegócio com a pecuária, com a soja, com o algodão? Essa é a pergunta, entendeu? É bem polêmica e é para provocar mesmo. Boa, Pedrão. Bem, primeiro um prazer te rever depois de tantos anos lá de UE, de DCE, de luta estudantil dos anos 80, né? Mas, bem, derrubamos uma ditadura, né? Então, bom te rever. Vamos derrubar... Enterramos um golpe, lembra disso? Sim, vamos derrubar novos, né? Antes que qualquer nova ditadura tente se estabelecer, né? Bem, olha, bem rapidamente, primeiro sobre o polo, né? Os polos e o derretimento e essa observação que você coloca do vice-presidente americano, dizendo que uma nova fronteira de extração mineral e petroleira se abre, né? Bem, abre-se também novas bactérias e novos vírus que estão congelados há milhões de anos, né? Que não conviveram, talvez nem com o próprio nem com o primeiro Australopithecus, né? Então, para tu ver também que, além do óbvio, da elevação dos oceanos, da destruição de povos que vivem em ilhas, da destruição de manguezais, de povos de pescadores, de marisqueiros que vivem nos mangues. Enfim, é óbvio que é um absurdo se apostar que a própria crise do clima vai gerar novas possibilidades de negócios, mas é isso mesmo que está na cabeça de gente como Trump, como seu vice-presidente, bem, e como Bolsonaro e todos esses mentecaptos, né, que ocupam o espaço do neofascismo no plano internacional, né? Bem, também Putin, né? Podemos colocar vários aí dentro disso, né? Sobre o fracking, bem, o fracking eu considero impressionante, né? Porque uma coisa é o óleo, né? O óleo tem uma densidade, ele é viscoso, pode ser mais grosso, mais fino, enfim, você abre o poço, né? E esse poço é um poço na vertical, né? Que vai atingir um reservatório. É óbvio que isso já é de um estrago gigantesco, porque não existe exploração petroleira segura, né?
com toda a tecnologia que eles dizem que tem, sejam os japoneses, os norte-americanos ou os brasileiros da COP e da UFRJ, né? Não existe exploração petroleira que garanta, né, que realmente não vai ocorrer, né, derramamento, vazamento. Então, mas isso o poço, o óleo. Agora, se você considerar o gás, já é mais complexo. Tanto é que, por exemplo, boa parte, muitas petroleiras, as menores, nem produzem gás. Em geral, tem gás e óleo junto, na mesma região. Elas queimam o gás, porque é mais complexo encanar o gás. O gás vem por dentro das fissuras da terra, né? Então, é uma coisa mais difícil de extração, né? Embora, claro, tem muita engenharia e muitos processos para isso. Mas o fracking ele já é assim, uma terceira esfera, né? Porque permite poços não necessariamente verticais, mas poços inclinados, poços até horizontais, né? Permitem processos de extração totalmente que não tem controle, né? Na verdade, Pedrão, quando você esteve no Espírito Santo, você não visitou uma região de fracking, você visitou uma região que a gente chama de poços maduros. São poços que foram abertos no final dos anos 70, mais ou menos, e que já estão nas suas últimas gotas e deixando de lado uma devastação total. Você visitou, na verdade, a casa de uma ribeirinha que vive bem na foz do Rio Doce, o mesmo rio que foi contaminado pela Samarco, né, e BHP. Então, na foz do Rio Doce tem extração, e tal como no norte do Espírito Santo, e também perto da Ilha de Maré, na Bahia, e também no Rio Grande do Norte, tem poços maduros, poços que já não produzem muito, mas eles injetam novas químicas, injetam novas formas de tirar a última gota desses poços. Eu me lembro que teve um leilão de poços maduros no Rio, até 5 participou conosco, isso faz uns 2, 3 anos atrás. Eles venderam um poço maduro, o valor era R$ 25.000. Você vendia um carro velho e comprava um poço maduro, mas imagine que tipo de empresas que não entram nesse mercado, né? E vão explorar com as tecnologias, óbvio, mais baratas, e a gente está achando, inclusive, que técnicas não convencionais podem entrar nessa superexploração dos poços maduros. A Petrobras já disse que vai vender tudo isso, vai privatizar para empresas médias e pequenas que queiram operar esses poços. É óbvio que essas empresas também vão herdar um passivo muito ativo, né, ambiental, que destruiu comunidades de quilombolas, pescadores, enfim, ribeirinhas, como a que você visitou, né? Agora, sobre a esquerda, né? Bem, é impressionante que a esquerda tradicional ela ainda habita num horizonte petroleiro, né? Ela ainda habita num horizonte de desenvolvimento total das forças produtivas, né? Até as suas últimas consequências, né? E acham que isso é que vai trazer o bem-estar social, né? Isso que vai trazer as políticas sociais. É óbvio que isso é uma contradição profunda, né? Porque eu acho que quando o socialismo, né, e o horizonte anticapitalismo sai da crítica ao desenvolvimento, da crítica ambiental, né, acaba se tomando as mesmas referências, né, do capitalismo, né? Então, qual seria a lógica? Bem, a lógica, de alguma forma, essa lógica sustentou o pacto, né, da esquerda tradicional, do PT, né, que ocupou o governo, né, por 13 anos, se eu não me engano, 2 vezes Lula, uma vez Dilma, e o segundo com o golpe, a derrubada de Dilma. Mas você vê que muito do que sustentou o pacto de poder que sustenta a era PT foi o horizonte de expansão do pré-sal. O pré-sal ele não apenas
sustentava os investimentos megalômacos, né, da era Lula, né, em construir essa extração, né, mais de 15 sondas iam ser construídas pela Sete Brasil, ia ampliar, multiplicar por 20 a malha de dutos do país, né, enfim, tinha toda uma cultura de que o Brasil, quanto mais petroleiro, traria mais políticas sociais. E, de fato, bem, o que acontecia na época é que os preços das commodities estavam bem elevados, né? Não só do petróleo, mas do aço, né? Da celulose, da soja. Os preços das commodities estavam lá em cima. E isso sustentava um ganho gigantesco que o governo transferia, de alguma forma, né, para as políticas sociais que sustentavam um pacto social na sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, o pré-sal construía as próprias estratégias políticas da era Lula, né? A aliança com o Cabral no Rio, a aliança com os setores, com a Odebrecht, a aliança com os setores prometia uma refinaria no Ceará, no Maranhão, e atraía o Grupo Sarney, né? Prometia uma malha de duto, uma nova refinaria no Ceará, e atraía o grupo, a oligarquia local lá. Prometia na Bahia, ia construindo um campo de alianças baseado muito na própria expansão da indústria petroleira, né? E é óbvio que deixava como uma coisa menor os impactos dessa expansão, principalmente ao longo da costa, né? Se tem quilombola na área, não tem problema, quilombola não pode ser um obstáculo ao santo desenvolvimento. Se tem indígena, se tem camponês, se tem coral, se tem golfinho, se tem baleia, né? Se tem mangue, não importa, tudo isso a gente retribui com alguma política social, seja o renda básica, seja, né, políticas de segurança alimentar, que são políticas importantes e que deveriam estar independentes do preço internacional do barril de petróleo e independentes da própria expansão petroleira, né? Porque, é óbvio, existe uma desigualdade brutal brasileira no consumo, né? Pegando um pouco também a fala dos 5, um pouco antes da pergunta de Pedrão, existe uma desigualdade gigantesca do acesso à energia na sociedade brasileira, como o 5 colocou, né? Uma fábrica de alumínio no Pará consome quase tudo de Belo Monte, né? Enfim, e o que já se produz de energia, seja hidrelétrica, seja o próprio petróleo, já é suficiente para universalizar um bom padrão de energia para toda a sociedade brasileira, e certamente a custos menores, né, se fosse esse o objetivo da expansão petroleira. O objetivo da expansão petroleira, a gente sempre coloca aquelas perguntas clássicas, né, para quem querem expandir, né, e para quem e por que querem expandir, né? Porque talvez com a produção atual total de energia, você pensa, são 3 milhões de barris de petróleo por dia, né, extraídos pelo Brasil, quase 80% disso é pré-sal, né? Fora as hidrelétricas, fora os parques eólicos, que, por sinal, estão destruindo comunidades ao longo da costa, no Ceará, em Pernambuco, né? Quer dizer, aquele debate que não existe energia limpa, né? Talvez apenas a solar. E eu tenho um colega até do Fórum Nacional de Mudanças Climáticas, o Ivo, né? Ele coloca uma coisa interessante, que o sol, quando o sol for privatizado, aí sim vai ter política para energia solar, né? Enquanto isso, a gente fica aqui no petróleo, inventando essas outras coisas por aí. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o não avançar a expansão petroleira não significa que vamos deixar de usar petróleo de uma hora para outra, e não significa que não vamos usar o petróleo e os poços já abertos, né? Pensando, primeiro, uma redistribuição
socialmente justa dessa energia na sociedade brasileira, privilegiando o uso das famílias, né, o transporte público, urbano, enfim, privilegiando as coisas coletivas, né, e também os povos tradicionais, os grupos mais pobres, né, as frações mais pobres da sociedade brasileira, que são também as frações mais negras, né? Então, bem, primeiro, antes de tudo, redistribuir a energia que já se produz, né? E segundo, pensar escalas de redução dessa energia, talvez começando pelos usos absurdos, né? Aqueles usos totalmente... Uma coisa é você usar petróleo, né, para salvar vidas, né, para produzir um medicamento muito importante ou para, né, gerar até mesmo energia, mas para populações que não têm outra alternativa. Né? Outra coisa é você usar petróleo, né, para fazer canudo de plástico, para brincar de Fórmula 1 no autódromo. Né? Bem, são usos assim, lunáticos num mundo que, para um bem comum tão valioso, o petróleo é algo muito valioso. Tanto é, né, como fala a Cico, que as novas tecnologias ainda não dão conta da transição. Você pensa uma energia que se fossilizou, por exemplo, o pré-sal. O pré-sal ele tem cerca de 150 milhões de anos que ele se formou. Ele se forma mais ou menos junto com o Oceano Atlântico, quando a placa de Gondwana ela se abre e e uma grande floresta que vinha do lado ocidental dessa placa, digamos uma pré-Amazônia, pré-Cerrado, né? Não tinha ainda os continentes separados, e se acumulou plâncton e vida, né, de vegetais e grandes animais da época, né, se acumulou no fundo, antes do oceano se colocar sobre isso. Por isso que está abaixo, em alguns lugares, abaixo de 7.000 metros, né, da lâmina d'água do Atlântico, aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. Então, você imagina, pega-se uma energia que, na verdade, é a vida dos antepassados da Terra, né? E por isso é uma energia tão concentrada que se demora milhões de anos, centenas de milhões de anos para se consolidar como energia, e se queima isso e lança isso na atmosfera. É como soltar fantasmas, né, que estão lá bem enterrados há 150 milhões de anos. Lança isso na atmosfera ou lança isso num copo plástico que vai contaminar novamente os oceanos. Quer dizer, é necessário se romper esse vício da petrodependência e, ao mesmo tempo em que é necessário barrar a expansão. Nós não estamos falando em parar de uma hora para outra a exploração de petróleo, nem do pré-sal, mas de barrar essa expansão e pensar muito mais seletivamente os reais usos, né, do petróleo, para quem e para quê. Né? Porque só assim, isso tudo, não temos tanto tempo para pensar essa transição, né? Tal como o destino dos trabalhadores da indústria petroleira. É justo que se pensem novos empregos, novos tipos de trabalho com energias talvez comunitárias, descentralizadas, né? Nós não precisamos ter uma super rede nacional de energia, né? É possível ter redes descentralizadas e somando várias fontes diferentes, né? Eu acho que esse é um caminho a ser trilhado, mas para isso tem que se ter uma perspectiva que a esquerda tradicional ainda não conseguiu visualizar, e ainda aposta no valor internacional do barril do petróleo, né? Ainda continua cega para os impactos da indústria na sociedade e também na natureza, né? E não consegue visualizar uma transição para isso. Na verdade, é uma esquerda ainda presa ao dogma do século XIX, né? Talvez nem no século XX tenham chegado, né? Porque já existe uma esquerda mais libertária, né? Já existe uma esquerda mais ecossocialista,
que pensa, que mantém, né, o horizonte anticapitalista da transição, porque a transição não se dará dentro do capitalismo, está claro isso, e que também pensa a natureza como um ser próprio, né, que também tem seus próprios direitos. Estamos muito acostumados a debater os direitos humanos, e entre eles debatemos o direito humano né, acraseado à natureza. Só que temos que pensar, para além disso, né, temos que pensar que a própria natureza também é um ser vivo, ativo, não é meramente uma passividade, e que ela também reivindica seus direitos, e nós também, como natureza, né, devemos reivindicar os direitos da natureza. Né? Marcelo, Câmbio. câmbio. Deixa eu te colocar uma questão. Na verdade, para a gente pensar mais na coisa, né, de como se mobilizar, como é que a gente luta, como é que a gente interfere. Mas aí tem uma questão que eu queria te ouvir também, que diz respeito dos nossos prazos. Né? Isso tem aparecido muito nas conversas. Eu notei que nos últimos, acho que 2 anos para cá, a turma se assustou mais. Né? Eu comecei a escutar mais gente falando, olha, não é um problema para o século XXII, é um problema para esse século. Né? Já escutei gente falando que é um problema que a gente tem uma década para resolver, né? Que o que vai se jogar na próxima década vai decidir se em 2050 tem civilização ou não. Né? Tem várias avaliações, todas indicam uma urgência. Né? Então, a gente precisa pensar como é que a gente se mobiliza, como é que a gente luta. Né? Eu acabei criando uma imagem na minha cabeça, é como se o capitalismo fosse um morto-vivo, um zumbi. Porque, de certa maneira, ele já morreu. Por que ele morreu? Porque ele é incapaz de nos tirar dessa crise. Né? E tem essa questão, né, do vício do petróleo, que você falou. Né? Tem um outro vício, talvez mais difícil para o capitalismo superar, eu acho impossível, que é o vício na produção de mercadorias descartáveis, né? Que são permanentemente substituídas por novas mercadorias. Né? O capitalismo precisa disso. Né? A gente sabe que existem lâmpadas incandescentes aí funcionando no planeta desde o final do século XIX. Né? Tem 125 anos que a indústria sabe produzir lâmpadas que duram 125 anos. Né? Agora, como é que a General Electric ia sobreviver? Bom, agora eu iluminei o planeta, vou fechar a fábrica, daqui a 150 anos eu abro a fábrica para reabro a fábrica para trocar as lâmpadas, né? que começaram a falhar. Se é que iam falhar, né, com 125 anos. Tem uma dinâmica, né? A necessidade, o capitalismo, o investimento na produção se dá com o objetivo de multiplicar o capital. Né? Aquela formulazinha, né? Você pega o capital, compra mercadoria e quer de volta mais capital. Então, ele também é viciado numa expansão permanente, num crescimento permanente. Né? Nós já entrevistamos na nossa quarentena 2 vezes o professor Eduardo Sá Barreto, que é professor da UF, né? Que publicou um livro muito interessante usando principalmente o volume 2 do Capital para explicar, né, na circulação do capital como que se neutraliza as iniciativas, né, de mitigação, né, de redução de investimentos danosos ao meio ambiente. Né? Então, a gente tem questões, né, que me parece que colocam o capitalismo como morto. Por outro lado, ele continua vivo. Ele continua mandando no planeta, determinando as dinâmicas, derrubando governos. Né? Nós vimos agora, não sei se você viu, esse escândalo no Twitter, que uma pessoa nos Estados Unidos acusou o Elon Musk, né, o dono da Tesla, de estar ligado ao golpe contra o Evo Morales por causa do nióbio. Né? E o bilionário respondeu: vamos golpear quem quisermos. Vá se acostumando com isso. Né? Admitiu a participação dele no golpe. Né? A gente tem um capitalismo que ele não vai morrer de morte morrida.
né? Como o zumbi aí do Walking Dead, né? Alguém vai ter que ir lá cortar a cabeça dele, senão ele vai continuar, né, destruindo as nossas vidas. E eu tenho a impressão que a gente tem um futuro que está em disputa, que ele pode ser pior, mas pode ser melhor. Eu ainda tenho essa esperança do que o presente. O que vai determinar muito são os atores, né? Quem é que vai dirigir, né? Quem são os atores que vão decidir como vai se construir esse futuro? Se forem os mesmos atores políticos, né? E aí eu destaco principalmente os capitalistas, né? Os burocratas e os militares, né? Se esses três atores políticos decidirem o futuro, né? Provavelmente nas próximas décadas a gente vai ver eles tentando se salvar, né? Independente do colapso. Algo que pode dar errado, né? Pode ser que não dê para se salvar, né? Talvez intensificar a exploração do meio ambiente dos trabalhadores na tentativa, né, de uma saída para eles, né, dessa crise. Eu acho um futuro distópico, né? Não descarto nem a possibilidade de uma espécie de neo-escravismo, né, diante da impossibilidade da economia capitalista continuar a funcionar, mas desses atores continuarem a mudar no mundo. Eu acho que a grande disputa, de certa maneira, ainda é a do século XIX, né, que é conseguir tirar a burguesia, tirar o capital do controle da sociedade e estabelecer um controle democrático, né, um planejamento radicalmente democrático da economia, né, que faça com que o objetivo da economia, da produção, não seja o lucro de alguns, né, mas seja a construção do bem-estar social e da superação dessa crise ambiental, entendendo que a gente tem que lidar com esse metabolismo da nossa vida com a natureza, né? Eu acabei falando mais do que eu gostaria, Marcelo, porque eu queria, na verdade, que você, para a gente começar a caminhar, inclusive, para o final da nossa entrevista, né, falasse um pouco do que você pensa desses desafios, dos prazos, do que a gente está disputando, do que a gente é capaz de disputar e como que a gente participa dessa campanha, né, por nenhum poço de petróleo a mais no planeta. Bem, Renato, eu concordo bastante com a tua análise, né? E, de fato, o capitalismo é um defunto, mas um defunto ainda muito ativo, né? É igual um poço de petróleo maduro, né? A gente fala que é um passivo, mas é um passivo ainda muito ativo, né? Ele está ali ainda contaminando depois de 30, 40 anos. E você vê que o capitalismo ele consegue, por exemplo, mesmo num momento como esse, ele consegue criar novas mercadorias. Por exemplo, o mercado de carbono, né? O mercado de carbono é uma tentativa, de alguma forma, da indústria petroleira, né, de criar uma nova mercadoria de forma que eles possam comprar direitos de poluir, né? Então, na verdade, eles geram certificados, empresas de eucalipto, empresas de soja, empresas daquilo que eles definem ser sequestradoras de carbono. Na verdade, são outros megaprojetos, né, da celulose, né, da indústria do papel, da madeira, né? Então, você vê, eles criam novas mercadorias, eles conseguem lançar, incrível a capacidade, né, de um modelo de desenvolvimento já nos seus estertores, mas ainda produzindo fôlegos, né, e suspiros de novos booms, né? Eu gosto de uma interpretação, porque a gente foi muito educado, principalmente no marxismo, né? É importante essa educação no sentido do fim do capitalismo, né? Que o capitalismo chegaria num momento de contradição profunda entre o avanço de suas forças produtivas, né, e as relações sociais, e as relações não só de produção, mas todas o mundo cultural, né, todas as relações sociais derivadas também dessas forças produtivas. Então, isso geraria grandes conflitos e também as previsões de grandes crises de superprodução,
e subconsumo, como a de 29, como a bolha de 2008 e outras bolhas que acontecem, né? Mas você vê que essa ideia do fim, isso pode demorar muito tempo, né? Vejamos que o capitalismo ainda, embora seja um modelo já moribundo, essa morte pode durar ainda séculos, né? Não é um processo natural que vai levar, como você disse, né, que vai levar o capitalismo ao seu fim, né? E também, bem, levaria a própria, talvez, espécie ao seu fim, mas precisamos de deter esse processo, precisamos de construir forças, e essas forças já existem na sociedade civil, né? Nas lutas anticapitalistas, né? E também lutas, né, de mulheres, de ambientalistas, de LBGTs, temos que somar, né, a população negra, né, as lutas antifascistas, antirracistas, as lutas ambientais, os povos tradicionais, e também a própria sociedade urbana, né, as periferias. Precisamos construir um novo pacto anticapitalista com todas essas lutas, né, de alguma forma, né? As lutas podem continuar ocorrendo, né, e vão continuar ocorrendo, mas é importante o horizonte anticapitalista dessas lutas, porque nenhuma dessas questões vão se resolver num horizonte do capitalismo, tal como a questão do clima, né? Eu me lembro, você falava do nosso gasto, que a gente está carregando energia o tempo todo, né? Eu me lembro era uma frase do Heisenberg, do físico. Ele dizia que depois de algum tempo, né, ele falava isso no início do século XX, ele falava que daqui a algum tempo, isso se confirma, nós humanos estaremos tão dependentes dessa parafernália tecnológica, né, como andando com celulares, com tantos elementos, né, tal como o caramujo, né, depende da concha e a teia da aranha, né, para tu ver que isso entra num ecossistema cultural, né? Então, aí que eu penso que tem uma chave muito importante. O mundo petroleiro e o mundo capitalista, eles não apenas controlam os territórios naturais, né? Os territórios, as áreas e territórios naturais. Eles têm uma propaganda muito bem feita, né? De controle dos territórios mentais. Né? Você vê que o horizonte, o Brasil vai crescer, né? O pré-sal tem 2 PIBs enterrados dentro do pré-sal, né? Você vê que tem todo um horizonte, né? A Vale, a Petrobras, essas empresas com a Total. Você entra nos aeroportos, você vê aquele monte de outdoor das empresas, a Shell, né? A Nossa Energia, financiam as orquestras sinfônicas, o teatro, e financiam também até a cultura mais popular. Então, quer dizer, eles fazem também uma extração, né, toda uma estratégia que a gente chama de greenwashing, né, de lavagem verde, tentando passar por empresas e corporações verdes, né? Então, quer dizer, precisamos construir estratégias. Eu penso em 2 frentes articuladas de luta. Uma fundamental de deter, reduzir o uso do petróleo e dos seus derivados no dia a dia da vida e incorporar grandes setores para isso, né, das lutas urbanas, né, transformar o transporte público num transporte de qualidade, aumentar os espaços de bicicleta, né, e, ao mesmo tempo, é óbvio, garantir luz e energia, transporte de qualidade para as populações mais pobres das periferias urbanas. Enfim, nós temos que repensar a distribuição, né, e, ao mesmo tempo, o consumo do petróleo. É possível se reduzir petróleo, né? Existe a agroecologia substituindo as monoculturas químicas, existe a permacultura, né, para se construir casas, existem formas de energia, fornos solares, né? Existem formas de energia capazes de dar conta de pequenas comunidades, é claro, e para as grandes cidades pensar alternativas ao uso do petróleo. Agora, por outro lado, não basta também pensarmos essas alternativas se, no outro extremo do metabolismo, não conseguimos deter a expansão petroleira. Então, não vai adiantar ônibus movido à merda, né, humana,
no centro de São Paulo, se vamos extrair todo o pré-sal ou se vamos continuar extraindo petróleo e gás de poços maduros, ou se vai ampliar o fracking, né, em Santa Catarina, no Paraná. Então, não adianta as tecnologias, muitas vezes as tecnologias, a gente chama de economia verde, né? Muitas vezes, se a gente se concentra apenas na tecnologia, a gente perde o horizonte total, né? Por exemplo, no plano decenal de energia, que está agora na mesa do Bolsonaro, mas que já vem de antes esse debate, um debate inacessível para a sociedade civil brasileira, porque lá estão os militares, as empresas e só governo. No plano decenal de energia, eles dizem: estamos aumentando em tantos por cento a energia limpa do Brasil. Eles chamam limpa hidrelétrica, ar, né? Eles chamam isso de limpa. Mas, ao mesmo tempo, eles estão também aumentando mais ainda o investimento em petróleo. Quer dizer, é uma pura lavagem verde, né? Você vê que é uma mensagem falsa. O Brasil, cada vez mais, vai se tornar, a tendência, se não barrarmos esse processo, é ele se tornar um país cada vez mais dependente do petróleo, como é o Equador, como é a Venezuela, como são outros, e são países em que também tem muitas tragédias, né, sociais e ambientais. Mas, bem, então são dois horizontes de luta que a gente tenta articular na campanha Nenhum Poço a Mais, né? Por um lado, um debate do consumo do petróleo. Então, por exemplo, agora na primeira semana de setembro, nós estamos organizando a Semana Sem Petróleo, né, com vários experimentos de transição, de redução do uso, gente que mexe com cosméticos sem petróleo, pessoas que mexem com biodigestores, com permacultura, com fornos solares, né, movimentos cicloativistas. E, por outro lado, né, estamos construindo nessa primeira semana também de setembro o Seminário Nacional da Campanha. Os dois ocorrem juntos, porque o seminário está mais voltado nas estratégias de barrar a expansão, né, de interferir nos leilões da ANP, né, de não permitir que os poços maduros sejam explorados até a última gota, né? Então, tem toda uma estratégia de pressionar investidores europeus, investidores norte-americanos que estão investindo seja na privatização da Petrobras, que nós também somos contra a privatização da Petrobras, não queremos que as multinacionais comprem a Petrobras, né? Temos que defender a Petrobras, porque talvez precisemos de ter a Petrobras, talvez não, certamente, para que possamos convencer também a sociedade brasileira que o petróleo será mais nosso, cada vez mais, se ele permanecer no subsolo, né? Então, é importante que a Petrobras, de alguma forma, não seja privatizada, né? Para que o petróleo, para que a gente tenha mais poder de pressão, né? Também, de alguma forma, para que o petróleo seja de fato nosso. Não tem a menor necessidade de se expandir a produção de petróleo, basta redistribuir o consumo de energia para as classes mais populares e pensar o longo prazo dessa transição. A campanha Nenhum Poço a Mais ela é uma campanha pensada por esses dois aspectos, então. E a gente se soma com redes nacionais, como o Fórum Nacional de Mudanças Climáticas, como o Grupo Carta de Belém, como a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, e também nos somamos a redes internacionais, como o Oil Watch Latinoamérica, que tem 16 países da América Latina, também o Oil Watch na África, na Ásia, e com lutas como, por exemplo, a que os indígenas estão travando contra os oleodutos lá no norte dos Estados Unidos, né? Luta, inclusive, em que está a Jane Fonda, né? Tem atores norte-americanos nisso. É importante que façamos uma luta global e, ao mesmo tempo, fundada no conhecimento dos povos tradicionais, né? Eu acho que essa também é uma chave muito importante para a transição. Os povos tradicionais construíram culturas adequadas, né, com a preservação da natureza, respeitando o direito, e também construíram tecnologias, e têm tecnologias
Então, é claro que não são tecnologias para sustentar 30 milhões de pessoas em São Paulo ou 10 milhões, mas são tecnologias estratégicas, né, para se pensar como a vida foi possível e voltará a ser possível, né? Não apenas com tecnologias, mas com modos de vida, né, que esses povos nos ensinam. Creio eu que o principal interesse das multinacionais e também das petroleiras aqui do Brasil em extrair petróleo justamente onde os territórios tradicionais estão, não é só para ter lucro ao extrair o petróleo, é também para destruir as possibilidades de transição e destruir esses conhecimentos ancestrais sem os quais, talvez, né, daqui a algum tempo, não será possível a transição. Eu lembro do Einstein falando que a Segunda Guerra, né? Não, a Terceira Guerra ele não saberia, mas que a quarta seria pau e pedra, né? Então, a indústria petroleira também é algo assim, né? De alguma forma, sobreviveremos se conseguirmos, né, voltar a modos de vida e a conhecimentos profundos que os nossos ancestrais ainda mantêm. Acho que o maior objetivo das empresas de destruir os pescadores artesanais, por exemplo, ao longo da costa, os quilombolas, os indígenas, eu acho que é para destruir, por vez, as chances de transição e porque destrói a memória, né, de que é possível outros modos de vida e outros modos de sociedade. Fantástico, Marcelo. É muito bom mesmo estar te ouvindo. Eu estou aqui escolhendo o que eu vou comentar, porque dá vontade de falar 1 hora, né, só comentando vários aspectos aí que você falou. Eu daqui a pouquinho vou devolver a palavra para o Pedrão, para ele, né, inclusive, fazer novas considerações e também se despedir, né, que a gente, infelizmente, tem que começar a encerrar a nossa conversa aqui. Mas quando a gente fala dos povos originários, especialmente quando a gente fala dos nossos aqui, do Pindorama, né, do território que hoje a gente conhece como Brasil, eu sempre penso também no seguinte: aqui, onde hoje é os Estados Unidos e o Canadá, eram povos que, quando os portugueses chegaram, eram povos que não tinham desenvolvido a propriedade privada, né? Então, nós temos várias culturas no planeta, outras iguais a essa, mas naquele momento das grandes navegações, a maior parte das culturas do planeta já tinha desenvolvido alguma forma de propriedade privada, de Estado, de opressão. Mesmo aqui nas Américas, né? O Império Azteca, o Império Inca é diferente, né? Então, eu acho realmente que é muito interessante a gente olhar para as populações que habitavam o nosso território antes da chegada, né, que os portugueses, com as caravelas dele, trouxeram o Estado, a propriedade e a igreja, né? Veio tudo num pacote só. E o racismo, né? Veio tudo num pacote só, né? E as populações que resistem até hoje, 500 anos depois, com esse modo de vida, eles têm um entendimento muito importante, que eu acho que a cultura ocidental nega, né, que é o fato de toda a riqueza produzida ser obra da coletividade, né? No momento que começou essa pandemia, eu falei que o melhor cenário seria a gente, né, agir como uma grande aldeia, né? A gente entender que somos todos irmãos, que toda a riqueza do nosso país é nossa, que toda a produção é uma produção coletiva, né? E para conseguir enfrentar a pandemia. O que a gente vê não são as nossas relações sociais mais mesquinhas possíveis no capitalismo mais selvagem, banalizando a morte, né? Qual é o novo normal hoje no Brasil? É morrer de Covid, se você for pobre, né? E a vida seguir e a economia tentar se recuperar, independente desses sacrifícios, né? Então, realmente, nós temos referências muito importantes, né, para a gente resgatar nas populações originárias do nosso território, né? Olha, como eu sou vereador, eu também não posso deixar de falar das nossas ações sempre que possível, né? E quando você falou da bicicleta, você remete a uma das coisas que mais me emociona no nosso mandato,
É o seguinte, a gente faz política, nem todo mundo, né? Mas a gente, nós aqui e outros, fazemos política em função dos nossos sonhos, né? Mas normalmente isso tem um sentido figurado, né? Os nossos ideais, né? As coisas que a gente quer para a sociedade. Mas a questão ambiental entrou na minha vida através do meu padrasto, né? O Vivaldi, o pai da minha irmã mais nova, né? O Vivaldi faleceu em 2011. Eu fui eleito vereador em 2012. E no primeiro ano de mandato, em 2013, eu sonhei com o Vivaldi vindo de bicicleta. Aí ele passava perto de mim de bicicleta e só falava assim: não esquece das bicicletas, hein, vereador? E segui em frente, né? Aí a gente criou a Frente Parlamentar de Defesa da Bicicleta, conseguimos aprovar o Plano Municipal Cicloviário no Rio de Janeiro. Né? Temos outras iniciativas, né, que vão na direção, né, de tentar reorganizar a mobilidade urbana na nossa cidade para a gente dar adeus à queima de combustíveis fósseis para fazer, né, os nossos, né, deslocamentos na cidade. Né? E a gente teria, assim, total condição de viver nas nossas cidades, né, com deslocamentos muito mais racionais. Bom, já falei para caramba de novo. Deixa eu chamar o Pedrão aí para fazer a última contribuição dele para o debate. Fala aí, Pedro. Bom, essa conversa fluiu. A gente está conversando há mais de 1 hora, só para vocês saberem. E o assunto é muito bom, né? E, sim, a forma de falar é muito boa. Marcelo, eu já disse para os 5, vou dizer para você, quando acabar esse ano, eu acho que a gente vai ter que pegar todos esses vídeos que a gente fez da quarentena ecossocialista e vai ter que produzir um livro, sabe? Porque essas conversas elas precisam ser publicadas, porque cada conversa que a gente tem aqui é a certeza que a gente está na escolha certa da luta, que é a luta em defesa da vida, né, em defesa da classe trabalhadora, né, em defesa dos oprimidos e aliado aos povos originários, né? Isso é muito claro, né? E assim, e que a gente precisa acreditar que é só esse tipo de luta que vai modificar alguma coisa mesmo, entendeu? Porque tá tudo muito difícil, né? Assim, quando você... A gente fala sempre dessa charge aqui, sabe, Marcelo? Uma charge das 3 ondas. Não sei se você viu essa charge. Que a primeira onda é o Covid, né? E depois vem as emergências climáticas, né? E depois o colapso. Né? Eu não quero essas ondas, sabe? Eu sei que elas são reais e que a gente tem que começar a pensar em planos de adaptação a essas coisas todas. Mas me dói muito, porque isso parece um livro da década de 20 chamado Admirável Mundo Novo, sabe? E é o livro mais atual, escrito há 100 anos atrás e extremamente atual, né? Então, assim, eu quero te agradecer aqui. Acho que você deu uma aula, como sempre. Assim, foi uma aula, foi muito bom. Assim, foi uma conversa boa e de que a gente assim tem muito claro qual é o caminho, né? Assim, que a gente precisa se centrar nessa luta em defesa, principalmente na cidade, sabe, Marcelo? Pensando a cidade e pensando a metrópole. De fortalecimento da agricultura urbana, e aí pensando essa agricultura urbana numa agricultura agroflorestal, agroecológica, com permacultura, pensando isso dentro das escolas também, entendeu? Porque aí você vai estar fazendo uma discussão sobre merenda escolar, e que é um problema que está tendo agora no Rio de Janeiro, que é a questão
da péssima qualidade da merenda escolar que o governo compra de uma cesta básica, quando podia estar comprando dos pequenos produtores rurais. E é impressionante como tem pequenos produtores rurais nessa cidade, sabe? Então, assim, que esse é o caminho, sabe? Essas são as lutas, acreditar nesse potencial e no potencial que a gente tem enquanto trabalhador, entendeu? Enquanto classe trabalhadora que não está mais só no chão da fábrica, são milhares de novas formas de ser trabalhador hoje, né? Eles querem chamar empreendedor de empresário, mas empreendedorismo é um novo tipo de escravidão, onde você não tem nenhum direito social, o Estado não te garante nada, né? É a privatização pura de tudo, eles querem privatizar toda a nossa vida. Então, assim, nós somos resistência e foi muito bom estar aqui hoje. Assim. Eu só, para terminar, eu briguei hoje com as tecnologias mais do que nunca, porque assim, eu tive falta de internet de manhã, a internet caiu, voltou. Então, eu consegui, porque eu sabia que ia ser bom essa conversa. Eu participei pouco, mas vocês dois deram um show, assim, foi muito bom assistir, assim, muito bom. Espero que as pessoas gostem, que compartilhem e que curtam, porque a gente precisa falar isso aqui, porque isso vai para o Facebook e essa conversa é uma conversa que precisa viralizar. As pessoas precisam escutar vocês dois. Um beijo no coração dos dois. Nós três, Pedrão. Também. Mais uma vez. Pedrão fazendo essa parte. Eu vou fazer uma propaganda, ainda não sei a data, rápido, mas eu vou fazer uma live da Editora Rocco sobre esse livro. Nós somos o clima. Maravilha. Legal, bem, prazer aí. Marcelo, também quero te agradecer muito, né, te deixar à vontade para você finalizar, né, abordando o que você achar importante, mas eu só queria fazer mais um comentário para ouvir tua opinião, que eu acho o seguinte: você falou uma questão muito importante sobre a privatização da Petrobras, né, das empresas petrolíferas, e eu fico imaginando o seguinte: é muito importante que a Petrobras ela tenha um caráter ainda mais público do que ela tem hoje, né? Porque, na minha opinião, a Petrobras ela precisava virar uma empresa de energia, né? E usar o seu potencial para liderar a transição aqui no Brasil. Eu acho que esse é um caminho, né, para a Petrobras continuar a ter a importância que ela tem, né, para a nossa sociedade, contribuir para a humanidade superar essa crise, né? Inclusive para não só salvar os empregos dos petroleiros, porque se essa transição não for feita de maneira pensada, racional, vai haver um colapso, né? E aí não vai ter emprego nenhum sendo preservado, né? Já o caminho, né, da Petrobras liderar a transição não só pode salvar os empregos dos petroleiros, vai ajudar a salvar a vida da gente. Obrigado, Marcelo. Claro. Você imagina, olha, um prazer, uma honra estar aí com vocês, rever Pedrão, reencontrar Renato. Sem dúvida, eu concordo contigo. O debate é importante que a Petrobras se transforme ela também e seus trabalhadores, né, num agente da transição. Isso é o mais estratégico no horizonte, né? Mesmo porque tem uma questão geracional, né? Pensemos assim, que a nossa geração e mesmo a de nossos filhos, ela não tem direito sobre o pré-sal. Talvez o pré-sal seja mais estratégico para as gerações dos nossos tataranetos, que vão estar num ambiente ainda mais degradado e talvez naquele momento a energia valiosíssima do pré-sal e do petróleo seja mais importante do que hoje. Né? Hoje ainda temos alternativas, ainda temos como manter o petróleo no subsolo, né? Inclusive, bem, se vier a ser necessário,
bem, que seja usado pelas futuras gerações que vão viver, pelo menos nos próximos séculos, né, no melhor dos cenários, né, em situações de bastante complexidade climática, né, principalmente os povos mais pobres, a população da beira dos oceanos, enfim. Então, é importante que a Petrobras seja a guardiã desse tesouro, né, para as gerações futuras, né, e que não extraia tudo isso para ser queimado como diesel de avião, diesel de navio, gasolina de automóvel, ou plástico ou fertilizante químico agrotóxico. Quer dizer, a Petrobras pode ser e deve ser um elemento estratégico na transição, por isso devemos defendê-la pela sua história, né, pelo seu conhecimento adquirido, e defender os seus trabalhadores, que também passam por um processo radical de precarização do trabalho. A cada privatização, a cada venda dessa é uma precarização radical das condições de trabalhadores. Aliás, muitos deles contaminados nas plataformas, né? Várias plataformas tiveram que reduzir a capacidade de produção por causa de contaminação dos trabalhadores. Então, sem dúvida, esse é o horizonte futuro de uma empresa energeticamente responsável, né? Energeticamente responsável. E creio que nós vamos conseguir. É óbvio que o cenário é muito complexo, mas não duvidemos das nossas forças, né? Não subavaliemos as capacidades das comunidades, né, e das pessoas de reagirem a isso, né, antes que a terceira onda chegue, né? Enfrentaremos o clima, né? Enfrentaremos o vírus do fascismo e enfrentaremos as petroleiras. Esse é o sentido, né, de uma existência ecossocialista nesse início aí de século XX. Eu tenho o prazer aí de estar com vocês e que fortalecem muito a nossa campanha também. Grande abraço, prazer enorme estar com vocês. Obrigado, Marcelo. Vou botar uma imagem aqui de galeria para a gente se despedir, os três juntos aqui. Obrigado, Marcelo Calazans, da fase, da campanha Nenhum Poço de Petróleo a Mais, né? Pedro Aranha, colaborador do nosso mandato, sempre com a gente aqui na quarentena ecossocialista e libertária. E nós vamos, quando a gente for lançar o vídeo, Marcelo, colocar os links, né, das atividades que você anunciou aí na sua fala. Então é isso. Valeu. Nenhum poço de petróleo a mais. Eu acho que temos que atualizar. No século XIX, né, se falava em socialismo ou barbárie, né? O socialismo não veio, a barbárie, né? Já no início do século XX mostrou a sua cara cruel, né? E agora acho que nós temos que atualizar para ecossocialismo ou extinção, né? Precisamos superar esse modelo de desenvolvimento, porque a vida nesse planeta ainda pode ser muito bonita, né? E a humanidade ainda pode ir muito longe, inclusive para outros planetas, se a gente aprender, né, a superar esse nosso iniciozinho de caminhada, 300 mil anos só, como espécie, não é nada, né? Para a gente chegar aí a uma espécie vitoriosa com centenas de milhões de anos, né, como existem várias aí, a gente vai ter que superar esse início egoísta, né? Construir, né, na solidariedade, no compartilhar, no agir juntos, né, uma sociedade que possa conquistar o universo. É isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Legal, Pedro. Estamos juntos. legal, Em breve teremos mais legal, um sim. da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Nos fala.